Olá, meus amigos, sejam bem-vindos novamente ao canal Ecos do Divino. E hoje nós vamos mergulhar em um tema que à primeira vista pode parecer um pouco complicado, mas eu prometo que até o final desse vídeo tudo vai fazer sentido. Hoje vamos falar sobre os arcontes, segundo aqui a literatura do Jean Valjean. E eu quero que você imagine esse vídeo como uma aula. Nada aqui é sobre acreditar, é sobre entender. Entender como forças antigas, invisíveis e ainda assim ativas podem influenciar a nossa consciência humana. Agora, se esse nome Arcontes pode parecer um pouco estranho para você inicialmente, pode ficar tranquilo. Ao longo dessa conversa, eu vou destrinchando aqui tudo com exemplos, comparações e algumas perguntas que talvez você nunca tenha feito a si mesmo. E se em algum momento algo fizer sentido, aproveita e comenta aqui abaixo nos comentários. Agora eu entendi. Assim eu sei até onde posso te levar aqui nas próximas aulas. Segundo o Jean Valjean, o nosso universo ele não nasceu de um ato perfeito de criação, mas de um colapso, na verdade, como se fosse um erro cósmico. O criador original, uma consciência suprema, ela quis experienciar a própria criação, e ao mergulhar nela, caiu. Essa queda deu origem a um universo ou alguns universos paralelos, como espelhos quebrados de uma única luz. E um desses universos surgem os arcontes, são seres poderosos, dotados de mente, mas sem pureza da origem. Eles foram designados para poder administrar esses mundos, mas acabaram se tornando os donos deles, se assim podemos falar. É como um funcionário que começa cuidando da casa e um dia tranca o dono do lado de fora. Essa analogia que podemos fazer. É um pouco irônico. O criador que era livre agora observa a sua própria criação sendo controlada por essas criaturas. E esses arcontes, na palavra do Jean, aprenderam algo terrível, que justamente as nossas emoções humanas, como medo, adoração e até mesmo a raiva, são alimentos. Agora, se isso parece um pouco místico, meus amigos, pensa comigo. Toda emoção que a gente, como ser humano, sente, amor, raiva, ansiedade, isso gera reações químicas no nosso corpo. Seu coração acelera, sua respiração muda, seu campo eletromagnético se altera. Pois bem, para o Jean, essas reações não terminam no corpo, elas vibram no plano sutil e essas vibrações alimentam consciências invisíveis. Em outras palavras, a Terra é uma grande fazenda de emoções. Esses arcontes, eles não colhem milho nem café, eles colhem frequências humanas. E sabe qual é o tipo de energia que eles mais consomem, meus amigos? É a ignorância emocional, que é justamente o medo, a culpa e também uma devoção cega, principalmente aqui nas religiões. É como quando uma pessoa se deixa dominar por um vício, por um padrão mental repetitivo e acha que é só um simples hábito, mas aquele hábito acaba sugando toda a sua vitalidade. Ah, e antes que eu continue, eu peço que, por gentileza, se você está gostando até agora, curta, comenta, compartilha e principalmente se inscreve. Eu estou iniciando agora o canal, então eu estou com uma meta aqui de 100 inscritos. Se vocês conseguirem me ajudar, eu fico muito agradecido. E com o passar do tempo, meus amigos, esses seres eles perceberam que o jeito mais simples, mais fácil de manter o controle não era pela força, mas principalmente pela crença. Eles descobriram que bastava inspirar o medo e prometer a salvação. E assim foi justamente que nasceram os sistemas religiosos que conhecemos hoje, que transformaram aqui a devoção em dependência. Lembrando que eu não estou falando aqui da fé pura, tá bem? Nem do amor real aqui a Deus. Eu estou falando do uso da fé como ferramenta de obediência. Inclusive, o próprio Joval ele afirma que muitos desses deuses antigos, como Javé, Enlil, Baal, Zeus, foram arcontes, cada um governando um território, uma cultura ou algum tipo ali de emoção. E se isso parece distante, basta a gente olhar um pouquinho aqui em volta. Quantas vezes, em nome da fé, o próprio ser humano foi capaz de matar, odiar e até mesmo excluir? A crença, quando ela se separa da consciência, é justamente isso que vira combustível aqui para o sistema desses arcontes. E aqui, meus amigos, é que começa a parte mais importante aqui dessa aula sobre os arcontes. Os arcontes, eles não agem apenas lá fora, eles também se espalham dentro da mente humana. Toda vez que sentimos algo que a gente não consegue resolver, como por exemplo uma raiva guardada, uma culpa antiga ou algum tipo de ressentimento, você cria ali como que a gente pode chamar de uma bolha psíquica. É uma cópia emocional de você mesmo que continua ativa,
vibrando e também pedindo ali energia. Por exemplo, sabe quando você tenta dormir, mas fica revivendo algum tipo de conversa na cabeça? Ou quando você pensa em alguém, sente ali raiva durante algum tempo, durante anos, por exemplo? Isso é conhecido também como looping mental, e é exatamente disso que esses seres se alimentam. A cada pendência emocional não curada, você abre uma pequena janela na sua própria consciência, e o que atravessa essa janela é justamente energia. Agora, digam pra mim, quantas janelas vocês acreditam que estão abertas aqui dentro de vocês, com mágoas, ressentimentos de familiares, amigos, ou até mesmo situações que vocês já viveram aqui no passado de vocês? O próprio Elan, ele diz que o grande truque aqui dos arcontes foi empoderar aqui a ignorância humana. Eles fizeram o ser humano acreditar que questionar é pecado, ou até mesmo heresia, que pensar é perigoso, que o sagrado só pode ser entendido por alguns eleitos, se assim podemos dizer. Mas vejam justamente aqui onde está a ironia. Quanto mais alguém se declara dono da verdade, mais está preso aqui à própria teia dos arcontes. Até porque quem se fecha em dogma fecha também o fluxo ali da própria consciência. Quer ver um exemplo simples? Pense em alguém que defende cegamente uma ideia. E aqui eu estou falando de qualquer ideia, seja ela política, espiritual ou até mesmo moral. Ela não escuta, ela não pondera, a pessoa simplesmente reage. É esse estado exatamente que os arcontes adoram, justamente que eles desejam. Eles não precisam aqui que a gente seja mal, basta que a gente seja previsível e que com certeza iremos servir aqui de alimentos para esses seres. E é justamente por isso, meus amigos, que segundo o próprio Elan, há uma guerra silenciosa acontecendo, na verdade, uma guerra que sempre aconteceu. Essa guerra não necessariamente é entre bem e o mal no sentido aqui humano, como conhecemos, mas é uma guerra entre consciências, que são justamente as consciências despertas, certo? E também as consciências aprisionadas aqui no próprio ego. Inclusive, os povos antigos chamavam isso de guerra nos céus, mas o campo de batalha é justamente a nossa própria mente humana. Inclusive, Sofia, que é o aspecto aqui da sabedoria divina, ela tentou nos libertar, tentou libertar, na verdade, a criação por meio da compaixão e também do autoconhecimento. Mas o próprio Javé, tomado pelo seu orgulho, pelo seu ego, quis ser o único Deus, o Senhor aqui absoluto. E foi justamente nesse ponto que surge a figura aqui do nosso mestre, o Senhor Jesus, que não como o Messias subordinado, como você já sabe, mas como filho rebelde da própria consciência, e que inclusive o próprio Senhor Jesus ousou ensinar à humanidade o amor em um universo que é regido por esses arcontes que eles atuam aqui com medo, a ignorância, a raiva, o apego, como vocês já viram. E no fim, meus amigos, o próprio Elan, ele nos lembra que a humanidade é aqui a última trincheira da luz, que esses arcontes, eles dominam, sim, mundos, mas eles não podem dominar uma consciência desperta. E quando nós, seres humanos, perdoamos, quebramos justamente aquelas bolhas mentais que aprendemos aqui anteriormente. E quando aprendemos, em vez de julgar, apaga um campo de energia negativa, que é justamente esse campo de energia negativa que alimenta todo esse sistema dos arcontes. Por isso que essa aula de hoje sobre os arcontes, ela não é uma aula sobre mitologia, é na verdade uma aula sobre uma responsabilidade espiritual. E vamos fazer aqui um teste. Se algo do que eu falei para vocês ao longo desse vídeo fez algum tipo de sentido, eu quero que você respire fundo, pense em uma emoção que ainda te prende, algum ressentimento, alguma mágoa ou alguma questão negativa que tem ali dentro de você. E diga mentalmente: eu libero. Isso pode parecer uma besteira aqui para vocês, meus amigos, mas esse simples ato, ele já muda completamente algo aqui no seu campo individual e principalmente no campo coletivo. Essas pequenas palavras, essas pequenas afirmações, como por exemplo, eu libero, de fato têm um poder muito significativo. E se por acaso isso está fazendo algum tipo de sentido aqui para vocês, por gentileza, deixa aqui abaixo nos comentários
é muito importante, escreve aí "eu libero", que dessa forma a gente consegue acompanhar quantas pessoas estão despertando. E como eu já falei para vocês muitas vezes, o despertar individual ele é excelente, mas o despertar coletivo é aquele que vai justamente aqui elevar a nossa humanidade aqui a algum outro tipo de patamar. Então, meus amigos, para resumir aqui esse vídeo sobre os arcontes, eles acabam então se alimentando dessa ignorância humana e também dessa frequência um pouco mais baixas, como o medo, a culpa, o apego e principalmente aqui sobre o nosso ego humano, tá bem? Eu espero que realmente vocês tenham gostado desse vídeo, pois aqui no meu canal eu busco pessoas que já despertaram ou que estão despertando para esses entendimento um pouco mais amplo, esses assuntos que eu particularmente gosto muito. Eu também quero fazer aqui do meu canal uma comunidade para quem quer entender o invisível sem nenhum tipo de fanatismo. E também para quem acredita que o conhecimento e espiritualidade podem sim caminhar juntos e devem caminhar juntos. E antes de finalizar, eu peço novamente para vocês que curtam esse vídeo, comente e também se inscrevam, por gentileza, me ajudem a chegar aqui na minha primeira meta, que são 100 inscritos. E como eu costumo dizer, a mensagem é sempre mais importante do que o mensageiro.